de sã consciência incluiria na genealogia de Jesus duas prostitutas. Mateus fez isso no primeiro capítulo do seu evangelho. Tamar e Raabe eram prostitutas. E tem mais, tem Jeconias, um rei amaldiçoado pelo profeta Jeremias, tem Rute, uma moabita, povo inimigo de Israel, tem o rei Salomão, que tinha 1000 mulheres, grande parte delas de povos inimigos, e que mergulhou na mesma idolatria desses povos. Quem foi Salomão? Ele foi filho de Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério e cujo marido mandou para a morte. E se você analisar a vida de cada um da lista de ancestrais de Jesus, você vai chegar à conclusão de que não salva um. Ou então vai perceber que Deus queria mandar um recado ali. Queria dizer que eram justamente os pecadores assim, que ele iria salvar. A chave para entender isso está no que o anjo disse a José em um sonho, depois que José descobriu que sua noiva, Maria, estava grávida de um filho que não era dele. O anjo disse: ela dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele ser que a Virgem tinha no ventre tinha sido gerado pelo Espírito Santo e seria chamado de Deus conosco. Deus estava a ponto de experimentar o que era nascer, viver e morrer como um homem. Deus estava a ponto de sentir na própria pele o que eu e você sentimos. Você quer maior empatia do que isso? Eu quase me esqueci. Mateus, o autor do Evangelho, era um judeu traidor. Traía a sua própria pátria. Ele coletava impostos para César, o invasor romano. Isso seria mais ou menos como um judeu trabalhando para Hitler no tempo da Segunda Guerra Mundial. Sabe de uma coisa? Essa história é tão incrível que só pode ser verdade. Eu creio nela e eu creio nele, em Jesus, o Salvador. Eu preciso crer, porque eu sou tão pecador quanto Mateus e essa gente toda. E você? Nasceu? Alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só, quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino. Levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea, da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho. E ninguém volta pelo mesmo caminho depois de um encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse: eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno, numa época quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral. Passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado. Vai viver como refugiado no exílio e acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição. Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou. Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio. Ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar a troco de quê? Ou por quem ele fez tudo isso? Você sabe a resposta. Você se daria ao trabalho de ir até um deserto só para ouvir um homem vestido de manto de pelos de camelo? E se você soubesse então que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre? Interessava ir até lá? João Batista não era nem um pouco atraente, nem um pouco diplomático, mas foi justamente um homem assim que Deus escolheu para anunciar a chegada de um reino que não era da terra,
mas era do céu, e de um rei que era totalmente diferente, Jesus. Nada de soldados uniformizados tocando trombetas douradas, como nos contos de fadas, né? Mas um João com aparência de louco foi o escolhido por Deus para anunciar uma mensagem que também não era nem um pouco agradável. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem dava ouvidos a João e se arrependia era batizado por ele no Rio Jordão. Quem não dava, bem, algumas pessoas foram até ali por curiosidade e ouviram o que não queriam, acabaram ouvindo o que não queriam ouvir. João chamava aqueles cidadãos, que eram cidadãos distintos da sociedade judaica, de raça de víboras. Mas quem eram eles? Eles eram os fariseus e saduceus. Os fariseus basicamente professavam uma grande devoção à lei de Moisés e eram cheios de justiça própria. É claro que você tinha também os fariseus sinceros, aqueles que se esforçavam em levar uma vida correta, mas sinceridade não salva ninguém dos seus pecados. Você conhece alguém que acha que a sua vida correta irá salvá-lo? Então você já conhece alguém que é muito parecido com os fariseus daquela época. Os outros alvos das broncas eram os saduceus. Como eles eram? Eles duvidavam da ressurreição, eles não acreditavam na existência de anjos, eles não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam no castigo eterno. Quem são esses saduceus hoje? Os racionais, os céticos, os que colocam sua confiança na ciência, na lógica, na razão. Ambos os grupos, fariseus e saduceus, acreditavam que pelo fato de eles serem descendentes de Abraão, isso lhes dava alguma vantagem naquela coisa toda. Mas Deus não tem netos, e a responsabilidade do novo nascimento e o novo nascimento são questões individuais. João avisava que a prova de uma conversão genuína estava no fruto, estava no resultado. Quem realmente crê na palavra de Deus é nascido de novo, é nascido de Deus. E isso fica evidente em sua vida. Quem não desse fruto daqueles que estavam ali, João alertava que seria cortado, como se corta uma árvore, e seria lançado no fogo. João não media as palavras, João não queria agradar ninguém, João não estava ali para adorar a pílula. Enquanto ele batizava os arrependidos nas águas do Rio Jordão, ele avisava que aquele Jesus que ele anunciava batizaria uns com o Espírito Santo, outros com fogo. Recolheria ao celeiro de Deus como trigo precioso alguns, e os outros queimaria como palha imprestável. Quem é você? O religioso fariseu ou o cético saduceu? Espero que seja o pecador arrependido. Jesus caminhou quase 100 quilômetros da Galileia até o Jordão só para ser batizado por João Batista. Ele devia considerar o batismo como algo muito importante para fazer isso. Mas aí surgiu um problema. João estava dizendo às pessoas que se arrependessem de seus pecados seriam batizadas. E agora, o que fazer com Jesus? Como poderia um João pecador batizar o Filho de Deus sem pecado? Ele iria se arrepender de quê? De nada. E ele, que não tinha pecado, que não tinha de que se arrepender, estava disposto a ir lado a lado com aquelas pessoas que tinham muito de que se arrepender. Você provavelmente nunca se esqueceu de alguma situação grave em sua vida quando alguém se dispôs a ir com você, a ficar ao seu lado, entendeu? Ele estava disposto, estava pronto a passar, junto com o pecador, por aquilo que simbolizava a morte. 3 anos depois, ele teria de enfrentar, aí sim, sozinho, a morte, o mar profundo do juízo de Deus e as ondas de terror desse juízo. Mas ele não ficaria na sepultura. Deus o ressuscitaria para que você não tivesse que passar pelo juízo de Deus, se você crer. Quando Jesus explicou a João que fazendo assim estaria cumprindo toda a justiça, João consentiu em batizar Jesus. E é aí que nós temos uma das cenas mais belas, mais sublimes de toda a Bíblia. Ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E foi ouvida uma voz do Pai, a voz de Deus Pai, ecoando nos céus: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Aqui, os céticos já entram naquelas longas discussões para tentar negar um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Eles argumentam que essa trindade não faz sentido. É claro que não faz. Se a essência de Deus, se a natureza de Deus fizesse sentido para a mente humana pequenininha e finita do jeito que é, ele não seria Deus. A voz é de Deus Pai. A pomba é a forma adotada ali por Deus, o Espírito Santo. E Jesus, Deus, Filho, estava ali. Entende agora porque no livro de Gênesis, lá atrás, você encontra Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? É por isso. Mas a questão mais importante aqui é essa: será que Deus pode dizer que se agrada de mim, que se agrada de você, como ele disse que se agradava do filho dele? Ele se agradou com seu filho, Jesus, o único homem perfeito que andou neste mundo. E eu e você? Como é que nós ficamos? Bem, nós vamos precisar estar em Jesus se quisermos ser do agrado de Deus. Há lugares onde você não entra se não estiver muito bem acompanhado. O céu é assim.